há uma precaução no sentido da prevenção, mas além disso e para além disso, é importante salientar, né, que a questão da cocção nesse processo é realmente algo fundamental. Ele é para saber se o animal que ser abatido tem qualidade para consumo, se ele não tem nenhuma doença onde a carcaça dele vai ser descartada, porque tem que ser feito isso. Eu acho que eles só pensam assim em te pedir um exame de zoonose quando você tá grávida, que daí é básico. Aí você vê a importância, que eu sempre digo, olha, a importância das agências de defesa, elas estarem bem estruturadas, né? E é interessante porque assim, né, aí assim, até fazendo um parênteses, né, porque a questão da gripe aviária, a gente escuta isso e fica até às vezes se perguntando o que seria, né, essa gripe aviária, né, então... Uma observação, porque assim, lá nós somos um país continental, então quantas Franças, quanta Espanha, quantos Portugal, quantos países não cabem aqui dentro do Brasil? Para que possa buscar realmente fazer um rastreio, né, das possibilidades dessa contaminação. Embalsa já passou dos 100 mil habitantes, é uma cidade que tem um fluxo gigante de pessoas por dia. Não, hoje eu saí de casa pra vir pra cá, eu falei, onde é que esse povo tá indo, gente? A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental é fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito.
crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E dessa vez agora nós estamos com aquelas pessoas, né, Lara, que estão aqui sempre contribuindo com a gente, né? Nesse tempo de programa, a Rita sempre foi dessas pessoas que contribuíram, colaboraram, né, com informação de qualidade, com conteúdo aqui pra gente. E hoje a gente tem o prazer de recebê-la aqui novamente, né? Além de mandar algumas sugestões, né, de pautas para que a gente entrevistasse. Então, bem-vinda de volta, Rita. A gente... Eu me sinto honrada de estar aqui conversando com vocês e sempre podem contar com a minha parceria, o Agro Rita ajudando o Agro Mulher Mais e vice-versa, e a gente vai dando a mão e levando informação de qualidade para o Estado. Amém. É isso que importa, né? O que a gente quer realmente trazer para as pessoas é isso. As informações corretas, né? Porque é muita besteira sendo falada, a gente sabe muito bem disso. Mas, Rita, como de praxe, apesar de você ter estado com a gente na primeira versão do programa, vamos assim dizer, que a gente tinha 1 hora de programa e logo a gente foi para 2 horas, se apresente para o pessoal saber quem é a Rita de Cássia. Olha, meu nome é Rita de Cássia, né? Sou engenheira agrônoma, formei na Universidade Estadual do Maranhão. Já trabalhei no CREA como superintendente e também tenho um canal no YouTube, Agro Rita, que como eu falo, a missão, eu formei em universidade pública e tenho que deixar alguma coisa também de graça da minha área, né? E aí eu tive a ideia de fazer esse canal onde a gente tem conversas com profissionais da área que levam a informação correta, que é muito importante isso. Então, a gente está sempre em contato com pesquisadores da Embrapa, de agências de defesa de outros estados fora do Maranhão, e sempre levando uma informação que vai agregar valor ao produtor, ao profissional, e numa linguagem que, independente de qual seja a sua formação, ela é acessível a todos. É uma conversa onde... Eu sempre falo com o pesquisador, quando eu disser assim, veja se eu entendi, eu fiz alguma linguagem que eu achei que não pega todo mundo. E aí eu fui e falo, é isso mesmo, tudo assim. Então a gente procura trabalhar isso. Também no estado a gente defende a qualidade no abate, o abate seguro para a gente ter na mesa produto da garantia da sanidade, para que não tenha a gente não seja contaminada, não tenha nenhuma zoonose. Então, assim, o trabalho da gente é nesse sentido. Fantástico. E realmente assim, né, naquele momento, inclusive, o nosso ponto principal da nossa conversa foi exatamente a questão do abate, né? E aí, até fazendo um remember aqui, né, vamos relembrar um pouquinho do que foi esse bate-papo, até para a gente fazer um contexto de que uma das coisas que eu acredito que muito mudou foi esse cenário, né? Ele tem evoluído no estado como um todo, né? A gente vem aí de um pós-lançamento aí de pedra fundamental de um frigorífico aqui na região de Balsas, né? A novidade também em relação ao frigorífico da própria Agromina. Então a gente tem, né, que é a parte de suínos. Então a gente tem essas questões, e eu gostaria de associar também esse tema, Rita, com a questão dos frangos, né, na região sul, principalmente, essa questão que envolve aí o comércio exterior, as preocupações que as pessoas têm com a questão desse consumo,
né? E principalmente porque aí, assim, há uma precaução no sentido da prevenção, mas além disso e para além disso, é importante salientar, né, que a questão da cocção nesse processo é realmente algo fundamental. Então, tem vários vídeos já né, atuais dentro desse cenário esclarecendo isso, né, inclusive. Mas traz pra gente esse contexto atual, Rita, de como está isso dentro do Maranhão e também com esse contexto nacional e até internacional. Olha, a questão vamos falar de abatedouro, depois a gente fala de gripe aviária. No estado, teve uma pequena evolução na questão dos abatedouros. Balsa já vai ter um abatedouro. E uma parte que eu sempre defendi é que o abatedouro tem que ser da iniciativa privada. Porque o estado, quando eu falo assim, o estado, eu estou falando também o município, o poder público, ele fiscaliza a qualidade do serviço, mas fica difícil você fiscalizar e você mesmo ser seu produtor. Então, o Estado, no caso, com as suas vigilâncias sanitárias, com a agência de defesa, porque uma outra que muita gente confunde, a vigilância sanitária com a defesa a AGED, que no caso ela tem um serviço de inspeção. A AGED, ou o serviço de inspeção, os municípios, isso também é um ponto que o Maranhão precisa muito evoluir, eles fazem a fiscalização no abatedouro. Quando chega no frigorífico, quando chega no açougue, no supermercado, quem já faz a fiscalização é a vigilância sanitária, certo? Quando chega para o comércio. Não são duas etapas de fiscalização. Porque, no caso, a fiscalização dos serviços municipais, ou estadual ou federal, dependendo de onde o abatedouro é registrado, ele é para saber se o animal que ser abatido tem qualidade para consumo, se ele não tem nenhuma doença onde a carcaça dele vai ser descartada, porque tem que ser feito isso. E depois, quando chega nos açougues e nos supermercados, é saber se está vendido de forma correta, acondicionado da forma correta, na temperatura correta. E aí isso vale para frango, peixe, para os produtos de origem animal, certo? E essa parte do abate que o Maranhão ainda precisa avançar muito, tanto na parte de ovinos, suínos e principalmente na parte de peixes. A gente não tem abatedouros de pescado que a gente possa garantir que tenha qualidade. Então, a parte mais descoberta no estado é justamente o pescado. E se a gente for olhar a questão da carne vermelha, que é o que mais a gente consome, também ainda é muito descoberto, porque é um equipamento que os municípios, para o município só ter, dependendo do tamanho, ele fica inviável economicamente. Então, teria que ser feito um consórcio ou um abatedouro privado que atenda uma região maior. Então, tudo isso aí a gente vem defendendo e fez trabalho, estudo sobre essa questão de viabilidade. Aí, quando você vem aqui tocando a questão da gripe aviária, tem inclusive a primeira vez que surgiu a história, acho que ano passado, se não me falha a memória, eu fiz 2 lives sobre o assunto. Um com o pessoal aqui do Maranhão, que foi do Auditor Fiscal Federal Roberto Carlos Negreiros, uma representante da Secretaria de Saúde, por conta dessa preocupação de passar para o ser humano. E também fiz uma outra live que as mulheres da avicultura do Sul e Sudeste, elas pediram uma live e aí me indicaram para fazer a conversa com elas. E eu fui com a Celeste, da Cidasp, de Santa Catarina, que se você olhar essas duas, elas se complementam em questão de formação. Porque Santa Catarina, eles são super avançados na questão da defesa lá, sanitária, o estado é muito bem coberto no assunto. E aí, o que acontece? Uma maior preocupação que eles têm nessa questão da gripe aviária são justamente o pequeno, que não tem a sua criação, ela coberta, ela isolada, porque o criador comercial, a estrutura dele é toda mais isolada, eles têm que trabalhar a biosseguridade.
Que é a questão que numa live que a gente fez com o pessoal da Agromina, ficou bem claro a questão da biosseguridade, que eles trabalham lá. É você ter todas aquelas regras de segurança para adentrar a instalação. Você não pode ter ido no criador doméstico, onde as aves estão soltas, e depois, sem tomar um banho, sem trocar de roupa, entrar numa propriedade comercial. Quando o carro entra, eles passam por um processo de desinfecção para não entrar com doença. Então, muita gente pode achar isso é besteira. Não é besteira. Primeiro, é a atividade econômica daquela família, daquela empresa. Então, eles têm que zelar. Segundo, aquilo que eles estão produzindo vai para a nossa mesa. Ninguém quer uma carne suspeita na sua mesa. E até vem a história do abate. Por que é importante estar um abatedor registrado? Porque não adianta a pessoa produzir, seguir todas as regras sanitárias, se na hora do abate for num abate clandestino, onde não segue as regras sanitárias, de qualquer jeito. E aí vai chegar nessa mesa, acabou o serviço do primeiro, porque o do meio é que fez mal feito, e aí vai chegar na sua mesa uma carne sem qualidade. E aí o que a Lara falou, quando você cozinha, que chega em altas temperaturas, muitas bactérias não aguentou, o vírus, esse tudo lá foi. Por isso não é aconselhável você comer a carne crua, sem ela ter passado por esse processo, principalmente quando tem esses períodos que tá aparecendo essas doenças. É melhor você fazer tudo da forma correta, que evita você pegar uma zoonose. Porque principalmente as zoonoses são quando você chega no médico doente, o último caso que eles vão pensar é uma zoonose, vão achar que você tá com outra coisa. Aí quando descobre que é uma zoonose, você já pegou bastante, onde tá com o pé na cova. Exatamente. Eu acho que eles só pensam assim em te pedir um exame de zoonose quando você tá grávida, que daí é básico. É a única. Quando eu me lembro de ter feito algum exame para zoonose, foi justamente quando depois disso, nesse tempo todo, a minha caçula já tá com quase 30 e nunca mais eu fiz nenhum teste para zoonose, não. Pois é. Então, assim, aí você vê a importância, que eu sempre digo, olha, a importância das agências de defesa, elas estarem bem estruturadas, né, com os equipamentos, um prédio, as regionais, com tudo funcionando, porque são esses profissionais que são a defesa e viu uma comida ruim para a nossa mesa. São eles que podem barrar um produto de origem animal que não foi feito de forma correta, de uma empresa que não tem registro, que não segue as normas sanitárias, que é muito importante. Tem muitas regras que a pessoa diz, isso é bobagem. Não é bobagem. Se ela tá ali, é porque quem pesquisou viu que era importante, tá, daquele jeito. Quando assim, a gente começou a dar algumas palestras sobre o assunto, numa época que eu trabalhei na Federação dos Municípios e depois na Sagrim, aí você fala, olha, você vai entrar no abatedor, você não pode estar com brilho, não pode estar com anel, não pode estar com nada, a mão tem que estar livre, unha curta, tudo essa farda. É importante, isso é importante, porque justamente para te dar qual palavra que eu vou usar aqui, os vetores, né? Não seria nem vetores, seria o ambiente propício para levar na propagação, então, a bactéria, alguma coisa lá, o anel que não foi bem higienizado, vamos aí, certo? Tem que estar com o cabelo preso, toda essa parte. Então, isso é importante. E aí, no caso da gripe aviária, tanto que foi feito várias campanhas. Se você encontrar uma ave morta, não toque, chame o pessoal da AGED, do Ministério da Agricultura, avise, que é para abordar eles recorrerem e analisarem o que foi essa morte. Por exemplo, aí na região de Balsas, que com certeza tem já deve ter, eu não me lembro que agora, se você aí na região já tem aviários industriais. Tem. Pois é, então você não queria adentrar lá sem seguir as regras da empresa. Uma outra coisa é ser na cidade de Balsas, de repente tem uns pássaros mortos na praça, na rua, ninguém sabe como foi que morreu. Avise a AGED, não recolha, eles olhem o local, chame a AGED que eles vão recolher isso aí, vai ser analisado para ver se é um animal que morreu
de gripe aviária ou for uma outra coisa, mas tem que ser descartada essas possibilidades até para a região, a agência de defesa se organizar, saber que o Maranhão está seguro. E se você tem suas galinhas caipiras, presas, cria solto, se você puder ter um local onde possa deixar, pelo menos nesse período que está ali a galinha solta, deixa ela presa, se tiver uma forma de cobrir, para que não ave de fora não venha, não tenha contato com elas, tudo isso aí você vai estar ajudando, certo? Então tem toda essa questão da segurança, que cada um fizer essa parte, o Maranhão, o Brasil fica livre dessa gripe aviária e também a gente não tem problemas econômicos, porque agora foi suspensa a exportação. Sim, e mais de 13, né, países, né, então, e é interessante porque assim, né, aí assim, até fazendo um parênteses, né, porque a questão da gripe aviária, a gente escuta isso e fica até às vezes se perguntando o que seria, né, essa gripe aviária, né, então a gente acaba entrando no assunto e às vezes até deixando, né, de esclarecer, inclusive, o que é isso, né? O que seria a gripe aviária? O que é a gripe aviária, né? E é interessante porque, do ponto de vista da gripe, é como no ser humano, né? A questão da contaminação. É proximidade, é contato, né? Então, quando tem o foco, normalmente todo aquele grupo que está junto ali, provavelmente está contaminado, né? Então, eu até pesquisei aqui só para a gente trazer um termo técnico, né? Para fala da gripe aviária, que também é chamada de influenza aviária, é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves, mas que pode, em alguns casos, infectar humanos e outros animais. Ela é causada por vírus do tipo influenza A, sendo os subtipos mais preocupantes para humanos a H5N1, H7N9 e mais recentemente H5N2, entre outros, né? E realmente a transmissão, principalmente entre aves, mas a transmissão para humanos pode ocorrer por contato direto com aves infectadas, fezes, secreções ou superfícies contaminadas. Em humanos ela é rara, mas quando ocorre pode ser grave, com alta taxa de mortalidade dependendo do subtipo. E de modo geral ela afeta galinhas, patos, perus e aves silvestres, né? Eu acho que a questão para o humano aí, não sei, né, talvez alguém que esteja nos ouvindo, até a Rita também pode falar isso, que eu saiba, a nossa vacina de gripe... É a respeito da contaminação, por isso que é importante todos aqueles cuidados que a gente estava falando antes. Sim. Né? Porque eu leio uma ave morda, não toque. Pode ser um animal silvestre, um pombo, tudo isso aí. Não toque, isole e chame a agência de defesa. Porque aí eles vão dizer, vão conhecer para o laboratório e vai falar se morreu de gripe aviária ou outro problema que qualquer outra. Uma espigardinha aí que... porque... Não, é que eu tava falando a respeito, né, Rita, sobre a questão no caso, né, como a Diana falou, é rara a contaminação para o ser humano, mas todas essas cepas que ela falou ali, eu que sou a louca da vacina de gripe, eu faço vacina de gripe tem mais de 25 anos, eu não conheço H5N2, H9 não sei o quê, aqui o máximo acho que a gente tem é a... Exatamente, então assim... É a própria de... pessoas, então, por isso que de repente caso alguém se contamine, né, ela deva agravar nesse sentido, assim. Mas o que eu queria perguntar para ti é no Pará que tá tendo, né, Rita? Minas, Pará e onde mais? Foi Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul e Minas e no Negro. Quer dizer, olha para te ver que diferente, né? Minas e o Pará, o Rio Grande do Sul, então assim, focos em locais muito distantes um do outro. Mas o que eu queria puxar isso era porque o Pará é colado aqui, né? Então a gente tem que tá com um olho aberto para essas coisas. Mas, como eu falei, a importância de uma mais e da outra, como o Roberto Carlos falou, ele falou das aves migratórias. Sim.
o percurso das aves migratórias que passa no Rio Grande do Sul não é a mesma que passa em Minas, não é a mesma que passa no Maranhão, não é a mesma que passa no Pará. Então, por que esses pontos são distantes? Porque deve ter vindo aves migratórias de região diferente que passou e contaminou. Deve ter, não estou dizendo que foi. É uma possibilidade, certo? Ter acontecido. E realmente a gente tem que ficar atento, tem que olhar. Por isso que é importante vir produtos de locais certificados. Que é uma coisa, eu vou falar um negócio aqui rapidinho da minha área. Uma vez, tem o secretário de meio ambiente dos municípios que estava reclamando porque a GED prendeu um caminhão de mudas e destruiu. Isso aconteceu aqui em Balsas o ano passado. Inclusive, aí por que não mandou pra gente fazer isso? Não pode, porque não tem procedência aquela e de repente pode trazer uma doença, tanto a planta como aquele solo que tá no saquinho, pode trazer uma doença que não tem na região e dizimar toda uma cultura, um prejuízo econômico muito grande. Então, por isso que eles falam da procedência. Por exemplo, no caso da gripe aviária, a contaminação é quem teve contato direto com a ave. No caso das granjas comerciais, onde foi detectado o foco, todos os animais são abatidos, passa por uma limpeza sanitária, as carcaças são descartadas conforme a regra do Ministério da Agricultura, então é feito tudo isso aí. Aí, puxando esse assunto, por isso a importância dos fundos que tem. Aqui no Maranhão nós temos o Fundepec, onde ele atualmente trabalha para bovinos, mas dentro dos estados tem o fundo que tem a reserva para avicultura, tem para suinocultura. Porque, no caso disso aí, esse fundo é que vai socorrer aquele produtor para ele restabelecer o plantel dele. Aí, por isso, essa importância de quando você vacina, que vai pagar aquela taxa, incluir que tá também destinando um percentual para o Fundepec. E aí a gente já tem desse fundo do Estado, que é o que socorre em casos de emergências dessas sanitárias. E aí você ter esse cuidado. Quem tiver com vizinho de uma granja, ter esse cuidado e respeito com a produção do outro. Não evitar qualquer tipo de ação que possa propagar uma doença e vai trazer um prejuízo econômico. Porque mesmo ele podendo restabelecer o plantel dele, aquilo que ele perdeu. Entendeu? É muito grande de ração que já está investida na ave. Tudo isso aí a gente tem que analisar. E desses cuidados, mais uma vez repetido, encontrou uma arave morta, não toque, avise a GED para que eles recolham e vá fazer análise. Porque assim você está se protegendo o seu estado. Uhum. E dos casos que estão em investigação, o do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que são 3 locais, que em Triunfo é criação doméstica, em Estância Velha foi uma galinha que foi encontrada morta, em Derrubada e Gaurama é aves silvestres, em Santa Catarina, que é em Ipumirim, é granja comercial, em Garopaba são aves silvestres, no Tocantins, em Aguiarnópolis, é granja comercial, no Ceará, em Salitre, é criação doméstica de galinha e galinha de Angola, e no Pará foi em Eldorado dos Carajás, criação doméstica. Eu não sei desses. São justamente aquelas criações que essas aves são criadas soltas no quintal, e aí a ave migratória passa, tem contato e contamina. Porque na comercial é mais difícil, porque eles estão em galpões fechados, as laterais são fechadas, dificulta a contaminação. Aí esses comerciais têm que ver a forma como esse vírus chegou na propriedade. Que é a história da investigação, né? E aí, como você falou antes, é realmente a necessidade de fazer essa comunicação o mais rápido possível para que possa buscar realmente fazer um rastreio, né, das possibilidades dessa contaminação. E principalmente quando você olha um caso como é esse de Eldorado dos Carajás, por exemplo, uma criação doméstica,
Porque a exemplo de Montenegro, lá do Rio Grande do Sul, a questão dos ovos, a questão, né, da identificação de lote, rastreamento, né, que hoje é toda e qualquer produção, ela é identificada, né, por isso que quando a gente olha lá, qualquer produto que a gente compra hoje tem lá o número do lote, então a empresa sabe para onde foi e já foram identificados, quer dizer, 450 mil toneladas de ovos férteis destruídos como medida de prevenção. Então, assim, hoje ninguém mais, assim, como comercial, né, principalmente as empresas comerciais, elas não estão ali brincando, mas a coisa é levada realmente muito a sério, né? Então, existe realmente uma responsabilidade, um compromisso para resolver a questão. Até porque a gente sabe que isso afeta não só aquele momento, saúde, mas no momento futuro, né? É a própria continuidade, né? Como negócio. Não, e a questão de comércio, né? Você tem contratos com o exterior. Nós somos, se eu não me engano, o maior exportador de ovos e carne de frango também, se eu não me engano. Carne, né? Vou falar de aves, assim, mas é frango mesmo. E então essa questão de saúde pública, é uma questão de economia, é uma questão de algumas cidades, né, Rita? Principalmente o sul, que vocês estão vendo agora a movimentação que está acontecendo lá dos agricultores, porque o sul veio de muitos anos com quebra de safra e o ano passado com aquela tragédia gigantesca, né? E agora mais um problema. Então, assim, a gente sabe, né? A gente sabe de casos que foi, que a gente fala que foi terrorismo no sentido de que aquele vírus foi plantado até lá. Isso, terrorismo, não ia lembrar dessa palavra, obrigada. Então a gente sabe que isso também pode acontecer, né? Nós somos um país, assim, que se a gente conseguisse explorar mais o que a gente pode explorar legalmente, não teria pra ninguém, já não tem pra ninguém, né? Então, a gente sabe também que tudo isso tem que ser investigado para saber, porque são regiões muito distintas, muito distantes e com focos, assim. Então, é complicado. A gente... Quando tocaste nessa questão de terrorismo, eu lembro que, acho que ano passado, no Instagram, vivia aparecendo aquela coisa. Que é semente de não sei o quê, que é de graça. Assim, aí você não sabe a origem daquela semente. Quando barrados no aeroporto, muita semente vindo da China. Sim. E aí é num desse pacote que vem uma doença que não tem aqui no Brasil. E então existe uma cultura comercial. Certo? Veio na sementinha de uma planta e só não sabe o que tem ali. Então, essa importância de você ter esse respeito, esse cuidado com o que você transporta. E de onde está vindo, de uma região para outra. Porque você pode estar levando uma doença, uma praga, qualquer coisa destrutiva para uma economia do seu estado. E aí, como a Lara falou, o Brasil ele é primeiro em produção de vários itens da agropecuária. E realmente nós somos o calo em muitos países. Porque uma observação, assim, lá nós somos um país continental. Então, quantas Franças, quanta Espanha, quantos Portugal, quantos países não cabem aqui dentro do Brasil? E a nossa agricultura, a gente evoluiu muito. Nós temos a Embrapa, que é um celeiro de tecnologia, que eu andava lembrando desse dia. Gente, eu amo macaúba. Nunca imaginei na minha vida de consumidora de macaúba, que a macaúba é tida como futuro de combustível. Olha aí. Sabe, assim, foi uma surpresa. Eu fiz a conversa com a pesquisadora. E é muito rico. Então, assim, imagine quantos outros frutos a gente não tem nativo aqui, que a gente não sabe o potencial. Tanto para a parte alimentar, medicamento, energética, dando coisa. E tudo isso tarde, né, Rita? E assim, a questão de quando você vem por aeroporto, não. O aeroporto geralmente tem a vigilância sanitária, ele tem o pessoal os engenheiros agrônomos também, que fazem
Vigiagro, que faz essa investigação do que você traz de fora do país. Mas assim, nós temos uma fronteira seca gigante e que ônibus que atravessam de um lado para o outro, né? E a pessoa pode comprar fruta, faltando 20 quilômetros para atravessar a fronteira para chegar no Brasil, e essas cascas serem descartadas aqui no nosso país e virar o que, assim, uma coisa horrorosa como foi a vassoura de bruxa naquela época. Então, tem que se ter um cuidado, né? Se você tá viajando de ônibus país, né, internacional, você vai pra Argentina, vai pro Chile, muita gente vai de ônibus, os ônibus hoje são muito conforto. Descarta antes de entrar no teu país, deixa lá no país deles, porque eles sabem, eles já conhecem o que tem por lá. Aqui é muito complicado, é que nem você falou, de um estado para o outro já pode ter problema, né, e barrar essas coisas assim. Mas aí, Rita, a gente, né, seguiu nesse sentido. E da última vez que a gente conversou, que a gente falou bastante sobre a questão do abate seguro, você sentiu realmente que mudou muita coisa, assim, de quase 3 anos para agora? Que deu uma diferença, que o Estado deu uma modificada nisso, que a fiscalização está mais acirrada? Porque você falou da questão de abertura de frigoríficos, né, que estão se abrindo, que não tem para a questão do pescado. Mas a questão do gado em si, você acha que deu uma melhorada nisso? Olha, a gente ainda tem muito, mas muito para avançar. Uma linha de pensamento que a gente defende é a instalação dos serviços municipais. Por quê? Se a gente for verificar, é uma escadinha. O Brasil o que é o Brasil? É a junção, a união de vários municípios. E aí cada estado tem seu grupo de municípios. No caso, o Maranhão tem 217 municípios, sendo que a maioria tem menos de 40 mil habitantes. E tem municípios que têm menos de 10 mil habitantes, ou municípios pequenos, que muitas vezes não tem, que não conseguem bancar o custo de um serviço de inspeção. Por isso que tem os consórcios de inspeção, como a gente tem consórcios muito exitosos no Mato Grosso, Bahia e vários outros estados, inclusive o Ministério da Agricultura tinha um programa CONSI para ajudar esses consórcios. Lamentavelmente, o Maranhão não teve em nenhuma das etapas o consórcio que conseguisse aderir a esse programa, porque não tinha estrutura para isso, não cumpriu as exigências. E esses consórcios, que pode ser de 5 ou mais municípios ou menos, não tem uma regra de quantidade, eles trabalham em conjunto para a questão da fiscalização. E esse é o primeiro passo para garantir o desenvolvimento da agroindústria do estado, que a partir do município, a partir do momento que eles registram, que estão seguindo as regras sanitárias, que aquele consórcio municipal de fiscalização, né, o SINT, Serviço de Inspeção, eles fizeram uma nome que tem agora, que tipo assim, ele adere ao CISB do Ministério da Agricultura. Esse consórcio aí pode ser vendido, os produtos que estão registrados lá, pode ser vendido em todo o estado sem problema. Se quando adere ao CISB, ele pode ser vendido no país inteiro. Só não pode, no caso, exportar. Porque para exportar, você tem que ser registrado no CIF. E você abre o mercado. Então, assim, o Maranhão está ficando para trás nesse sentido. Entendeu? Ele tem um trabalho maior para que faça esse serviço de inspeção. Porque a GED não tem perna para registrar todas as agroindústrias do estado, não tem profissional para fiscalizar tudo isso. Por isso que tem que ter essa escadinha, município, estado e federação. E por isso que tem no Ministério da Agricultura essa opção de você aderir ao CISB, porque quando você faz essa adere, você consegue atingir um mercado maior. Então, tudo isso a gente tem muito ainda que evoluir. Claro que teve as melhoras. Palso já vai ter uma abatedoura, a Agromina tá com abatedouro de suíno, Barra do Corda tem outra abatedouro de suíno. Mas isso é suficiente para atender todo o estado? Não é.
A gente teria que ter em todas as regiões, pelo menos, um abatedouro que servisse de referência para bovinos, suínos, caprinos, tudo para que a gente tivesse a certeza de que a carne que está sendo consumida é de sanidade atestada. Sim. Foi feita no local, um ambiente saudável. Eu fiz visitas em vários abatedouros, teve uns que, gente, eu saí de lá, ainda bem, eu tô indo embora hoje, não vou correr o risco de comer carne nenhuma nessa cidade. Deixa eu esquecer quando na praia desse Escambau Parque e não vou subir, porque é o jeito, não vou cada fome. Mas, quando você percebe a realidade, porque você tá ali naquele restaurante, meu Deus do céu, de onde veio essa carne? Já fui com fome, vou lá em casa. É bom não ficar pensando, não, né? Porque senão é um desafio, né, gente? Ai, mas muitas vezes também a carne pode ser de ótima procedência e a cozinha não ser de boa procedência. Não, e é porque eu vejo, mas é a perda econômica do Estado. A partir do momento que você não tem esse abatedor, você não consegue vender para os estados vizinhos, vender para outras regiões. E isso é uma perda econômica para o nosso estado. Chega a ser um contrassenso, né, Rita? Porque a gente está livre da aftosa, sem vacinação, e não tem abatedouro. A gente faz o trem certinho até aquela ponta, aí da ponta para lá o trem não tá bom. Então é um contrassenso mesmo. E isso, Rita, entra, né, como você falou antes, a importância dessas agências, tanto a GED quanto aquela outra que eu sempre esqueço o nome, de Ana, perto da rodoviária. A GERP. A GERP. Ah, tá. Mas a GERP é agricultura familiar. Não, mas, né, assim, por exemplo... A questão da GERP não quando foi feita uma divisão antigamente, que o Maranhão já teve Emater, né? Quando acabaram com a Emater, criaram a GERP. A GERP é a Agência de Pesquisa e de Extensão Rural. Não é que seja só da fiscal, mas seria a agência responsável por levar a tecnologia, mostrar a tecnologia para o pequeno, para o familiar. Porque o grande e o médio grande, ele banca essa informação para ele. Quem tem mais dificuldade em acessar a tecnologia é justamente o agricultor familiar, o pequeno. Uhum. Ele carece dessa assistência técnica, que pode ser feita através de cooperativa. Aí a gente vem com mais um assunto que o Maranhão carece, é fraco no trabalho de cooperativas. Parece que tem uma coisa. Quando a cooperativa tá aí para frente, alguém bota debaixo do braço e consegue destruir. Ao ser disso, tem essas histórias, esses folclores entre o Estado. Assim, então, a importância é uma agência completa a outra. A função da AGED é diferente da função da AGEC, mas as duas são muito importantes para o desenvolvimento e a segurança alimentar do Estado. Uhum. Ficar atento, né? Falando assim, fechando essa questão tanto da gripe aviária como o abate seguro, ficar atento, porque a gente consegue fazer isso certinho, né? E como você falou, de repente uma vontade política ou uma provocação da própria população, para que seja feito consórcio para montar abatedouros, cidadezinhas próximas, ali aquela cidade que não tem condição, que é menorzinha, né? Que em Balsa já passou dos 100 mil habitantes, é uma cidade que tem um fluxo gigante de pessoas por dia. Não, hoje eu saí de casa para vir para cá, eu falei, onde é que esse povo tá indo, gente? Uma hora dessa, questão de carro para cima e para baixo. E a semana passada tivemos, né, a Agrobalsas, que foi uma movimentação gigante na cidade, muita gente de fora. Então a gente deveria já estar. Mas enfim, oremos e esperemos. E, Rita, você falou tanto na Embrapa, né? E esse mês a gente teve essa notícia maravilhosa da pesquisadora Mariângela, né? Que era um prêmio que só tinha, se eu não me engano, só o Paulinelli tinha esse prêmio aqui no Brasil, né? E ela agora foi, né, laureada com esse prêmio. Então isso para nós só mostra que a gente está cada vez mais no caminho certo nessa questão de alimentação, segurança alimentar. E foi, assim, de extremo, eu fiquei muito orgulhosa
né, de ser uma pesquisadora brasileira, mulher, de ganhar essa edição desse prêmio agora em 2025. Então, parabéns para ela, parabéns para a Embrapa. A Embrapa faz uma diferença gigante nesses 50 anos. A Embrapa fez uma diferença muito grande, né? 52 anos de fundação. Tudo que o Brasil 50 anos para cá, como a gente já conversou aqui a respeito do que a gente importava e hoje o que a gente exporta. E tudo isso é com certeza a mão da Embrapa, né? De tudo que foi investido e as pesquisas e testar e fazer. Então esse prêmio aí para Mariângela também veio para dar uma mostrada para nós e para o mundo que a gente está no rumo certíssimo, né? Exatamente. É isso que eu vejo e o porquê tanto do meu canal, eu acredito também do canal de vocês, é justamente a gente lembrar a informação correta, ajudar a que essa informação chegue para mais pessoas. Porque tem muita gente que não tem conhecimento e fala cada bobagem, mas só que eles têm milhões de seguidores. Então fica como se fosse uma verdade. Então tem o pessoal que fala mal o agro do Brasil, fala que a gente consome não sei quanto. Eu fui numa reunião aqui de São Luís, eu fiquei. O cara se falou e todo mundo levou que com uma verdade. Cada brasileiro consome 9 litros de agrotóxicos. Gente, Nossa, onde tiraram essa? Eu sou uma mulher cara pra danar, hein? Nossa Senhora! mas daí você deu um absurdo da coisa se você pegar 220 reais em garrafa de 12 litros, você botar 4 garrafas daquela, você já tem 8 litros. Falta mais de 1 litro. Gente, se você consumiu aquilo lá igual de papel plástico ou não, você tá com a sua saúde ferrada ou você morreu não sabe. São faz estressar. Ou o mestre dos magos tá conversando contigo e tu não sabe onde tu tá. Hoje. Tá feliz. Assim, então é muita coisa que você vê que são pessoas em ambiente tido como esclarecido e sai aqueles absurdos, aquelas coisas assim. Aí você vai aquela história. É o povo que trabalha contra ciclo no país. É um negócio assim absurdo. Não, e fala com uma certeza absoluta. Não, então quer dizer assim que Balsas estaria consumindo 900 mil litros, colocando 100 mil pessoas, 9 litros por pessoa. Eu queria saber como foi que chegaram nesse... Não, eu queria saber onde é que estão produzindo tanto agroquímico. Porque não vai dar para todo mundo 220 milhões de pessoas. Faz essa conta aí para você ver um trem. 9 litros por pessoa, per capita. Então, assim, tu imagina. Eu tô imaginando como é que isso vem, né, no alimento e como é que consegue chegar na gente, esse volume. Não, mas isso... Nossa, surreal, né? Que não sabe. O povo tá tiro, não. Se chegou nesse... É por isso que de vez em quando aparecem umas notícias na TV ou nas redes sociais que você pensa assim, sério que tem pessoas adultas que estão com boneca no braço? Mas quem acredita num trem desse aqui, né? Então, mas enfim, né? Fazer o quê? Volto a dizer, oremos. É muito, né? Pouco não. Ai. Então como a gente começou a falar, né, Rita, nos bastidores antes. É por isso que o pessoal deveria ouvir o canal AgroRita, o Chama na Botina e tantos outros canais que trazem a notícia correta, que tem onde você pesquisar, que não são fontes da minha cabeça, que eu vou atrás, porque cada produto agroquímico que você compra, ele tá registrado, ele tem rastreio, ele tem tudo. E tem gente que tá indo lá pegar e tomar, gente. Tô ficando chocada com esse negócio, velho. Se você fizer o cálculo do que você usou de agroquímico desse ano, pra ti não vai chegar um número desse aqui, Diana. Tem lógica. É demais, gente. E os países, esses 9 litros, são resíduos que estão na alimentação. Gente, é uma coisa tão absurda matematicamente, visualmente, que não tem como você acreditar, mas eles levam como verdade. Peixes morreram em tal lugar, porque foi assim. Eu lembro que era criança, não é tudo. E o corretário e tinha o pessoal que parava assim. O peixe morreu porque alguém colocou babá de mão em tal lugar. Ou então,
colocaram muita mandioca para pubar no lago pequeno, e aí o peixe morre. E aí você sabe que a mandioca é aí, o ácido cianídrico. Pois é, mas só que na época ninguém usava aviação aérea, não sabe o que, porque não tinha no estado, a agricultura não tinha se desenvolvido desse ponto, mas tinha esses casos. Eu não estou falando que os casos que estavam acontecendo são esses casos, mas são uma possibilidade, entendeu? Assim, então, é muito fácil você culpar uma situação, falar uma coisa. Eu só sei que quando eu vi esse número, o CAF, o outro, meu Deus, isso tudo, ele é isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, gente, pena que eu não tenho as garrafas PET de refrigerante para mostrar o absurdo dessa afirmação aqui visualmente. São coisas assim que... Não, eu fui dar uma olhadinha aqui, qual é a média de quantidade que você pode usar, não chega a 1 litro por hectare, 0,5, 200 ml, 0,025, dependendo de cada produto, isso por hectare. Então, assim, uma outra coisa, eu fiz uma conversa com um moço que até ele é irlandês no canal. Na época, no dia foi que não ficou legal, a minha gravação tá legal porque ele fez um celular, que ele deu problema no notebook dele. Mas ele trabalha com a questão de aviação, de aplicação de defensivos agrícolas. E ele falou, o Brasil é o que tá mais avançado nisso, na quantidade de água com o produto e tudo. Aí fez comparativo com os Estados Unidos e com a Europa. Nós estamos no mais moderno, na tecnologia mais moderna. A gente tem no IAC Campinas, com o Dr. Hamilton, trabalhos maravilhosos sobre assuntos. Temos o laboratório Kepler, que faz as pesquisas no equipamento dos EPIs. Então, o Brasil trabalha em várias fronteiras. Tem pessoas, sabe assim, de excelência, desenvolver trabalhos maravilhosos. O que falta é a gente dizer, não, nós temos, até isso aqui. É conhecer mais, mostrar mais o que nós temos. E temos um que é de melhor. Não, e nós também temos uma entrevista maravilhosa com o professor Claude lá de Passo Fundo. Inclusive, ele fala nessa questão, quando você falou dos rios, né? Que análises de vários rios pelo país, você vai encontrar nas águas a percentual de analgésicos e antibióticos e anticoncepcionais do que produtos de lavoura, entendeu? Lembrando também, né, Rita, agora já puxando esse assunto, emendando um assunto no outro, que tudo isso tem receituário. Você não chega e soca do jeito que você quer, não, que você pode matar a sua safra daquele ano sem saber usar a coisa certa, né? Ou não terminar com o que você tem que terminar se você usar de forma errada. E isso entre... Não, fora isso, né? Que anda com batedor, né? Então eu fico imaginando, eu já com meus 9 litrinhos, eu acho que tem alguém passando na minha frente. Cadê a minha parte? Cadê a minha parte? E aí a gente aproveita esse gancho, Rita, para justamente falar sobre o que é a importância desse profissional chamado engenheiro agrônomo. Pois você ter um profissional, por isso que tem várias formas de você ter a sua assistência técnica, né? Por exemplo, aqui no estado, nós temos as secretarias municipais de agricultura, que lamentavelmente, na sua maioria, só tem um secretário sem estrutura nenhuma para trabalhar o município. E aí eles ficam esperando o estado não tem essa quantidade de profissionais para atender a agricultura familiar e o pequeno agricultor. Porque se a gente for olhar os escritórios, falta essa quantidade de profissionais para atender. São municípios grandes, distância, tudo isso aí. E aí a falta do conhecimento do engenheiro agrônomo acarreta isso. Eu já visitando uma vez um município próximo à minha cidade lá, tinha um moço que estava na plantação de feijão e ele estava usando barragem, que é um produto veterinário. E lá está dizendo o uso exclusivo para produtos animal, uso veterinário, quer dizer. Mas aí um diz assim, não, mas isso aí mata
tal doença vai sair pro feijão porque é a mesma coisa assim. E aí você não vê o tempo de carência, porque todos esses produtos têm a época que você aplicar o período de carência. O que esse período de carência vai dizer? Que a partir daquele momento é seguro para a colheita, é seguro para o consumo, porque ele já teve o período onde o produto se degrada. Por exemplo, assim, alface, que é um produto mais perecível, ciclo mais curto, você não pode jogar qualquer coisa, tem que ser coisa específica, produto específico com alface. E no período certo, justamente, cadê chegar o tempo de carência e poder ser colhido. Isso. Orgânico, eu já estou misturando tudo. Orgânico, mas para ser orgânico tem que estar com a caderneta de campo. Como é que você consegue saber e fazer direito com uma caderneta de campo? Se você tiver uma orientação no profissional para você chegar a esse ponto. Então, se você for olhar, você precisa do engenheiro agrônomo, do técnico capacitado para fazer essa orientação. Desde a privada do solo ao momento da colheita, ao armazenamento. Tem engenheiros agrônomos que trabalham só com a questão do armazenamento, porque tem muitas suas peculiaridades. Aí você tem que ter pelo menos alguém que saiba onde vai procurar para ter informação correta e você poder enviar seu dinheiro. Como você falou, né? Cada produto desse tem a sua bula, como se fosse uma medicação normal, a quantidade exata para ser usado, em que ela pode ser usada, né? Não é como a gente faz muitas vezes. Contaminação cruzeira não é só nos bichos, né? Não, na aplicação de produto. Não, e é aquela coisa, gente. Muitas vezes eu posso estar gripada ou com alguma outra coisa e a medicação para mim com 2 dias faz efeito, para a Ediana vai demorar 1 semana para fazer efeito, né? Então é mais ou menos nesse rumo. Então as pessoas têm que ficar atentas. E quem não conhece, vai, né? Como você falou, tem a GERP, tem para orientar a pessoa que não pode, de repente, contratar o profissional, conversa com a pessoa da revenda que você comprou. Ela pode, com certeza, ela tem que ter esse profissional que indique isso também, porque é tudo com receituário, volta a falar, você não pode simplesmente ir chegando e, não, vou comprar um tantão assim, né? Depois tem o próprio armazenamento. Sim, a forma de aplicar, os horas períodos. O armazenamento das embalagens vazias, a destinação das embalagens vazias. É um ciclo muito grande, né? Muito extenso. E aí, a questão do receituário agrônomo, tem uma linha que pede que batalha para que esse receituário agrônomo não seja registrado nos conceitos. Porque nós, no caso, como engenheira agrônoma, eu sou registrada no CREA, no Estado, que responde ao CONFEG, ao nosso Conselho Federal. Sim. E para emitir receituário, eu tenho que emitir uma RT. E uma RT, dependendo do Estado, você pode colocar até 50 receituários agronômicos no RT. O que vai ser RT? É a anotação de responsabilidade técnica. Porque a partir do momento que eu fiz aquele receituário, que eu disse para que era, qual a cultura, onde é que vai ser aplicado, eu estou me responsabilizando tecnicamente por aquela receita. E aí, o exemplo, Santa Catarina, que eles têm já um sistema bem mais avançado. Lá eles conseguem fazer o rastreio de quantas receituários agronômicos foram feitos, quais os produtos indicados. Eles, como aqui também a GED faz isso, eles fiscalizam as lojas que vendem, então sabem o estoque, sabe? Então tem que cruzar essas informações todas. Então, nós temos tem estado que está com essas informações mais avançadas que outro. Mas está todo mundo caminhando para isso, para ter essas informações, porque tem a obrigação da fiscalização, do Estado fiscalizar esses órgãos. Como a obrigação de liberar a esterilidade pura, o Estado tem a da fiscalização. E assim, tem toda uma cadeia. E a importância do profissional é indicar o produto certo para a cultura certa. Até na própria página do Ministério da Agricultura tem onde você vê quais produtos são indicados para tal tipo de cultura. Porque eu não posso aplicar um produto que é da soja, na mandioca, se não tem indicação para mandioca. Eu não posso aplicar um produto do arroz no feijão se ele não está indicado para o feijão. Sim. Então, tudo tem a sua indicação.
E aí, onde é que acontece Deus? Quando as pessoas, eles não têm o profissional, acham que aquele produto pode ser usado, não olham a carência, não olham ao método de como é aplicado. E aí pode surgir as contaminações, a praga ou a doença, ela se fortalecer. Porque aquelas que não morrem, elas vão se fortalecendo para o novo ciclo. Aí vão chamar a resistência. Então, assim, é muito importante esse trabalho, ter essa orientação técnica capacitada, para justamente a gente não estar piorando uma situação no futuro. É muita coisa para se organizar, né? Em todos os estados brasileiros. Até essa questão de saber quantas receitas esse profissional passou, por que de tantos litros esse produto, por que se você atende uma área tal e você está com esse tanto. Tudo isso para nós, quando eu digo nós, enquanto país, para que tudo seja feito da forma correta e que a gente possa cada vez exportar mais produtos com maior qualidade, para que a gente tenha mais consumo de fora, né? Agora mesmo a gente estava falando dessa questão do abate, né? Os comentários que fazem, que agora a questão vai faltar frango para mandar e de repente o pessoal da carne vai ter uma elevação da exportação de carne. Isso depende muito de que país para país também, porque a gente sabe que os países da Arábia, eles têm todo um regulamento, né? São poucas granjas no Brasil que abatem frango que fazem como eles querem, inclusive com fiscalização. Então é muito relativo, é muito especulativo tudo isso. Então é difícil, fia. E é um preju atrás do outro e o povo desce além, acha que tem um glamour arretado, né, Rita? Exatamente. Porque quando o Brasil exporta, ele além de estar seguindo as regras do Brasil para produzir, ele segue as regras de onde o produto está aí. Exato. Porque da mesma forma que o Brasil tem que fiscalizar o que está entrando, cada país tem sua fiscalização, tem suas normas, tem os países, por questões religiosas, os animais têm que ser abatidos de determinada forma, e quem vai LP para lá tem que fazer isso, tem que ter eu acho que eu esqueci. É a posição, tem vários critérios. Mas O horário. os critérios, que é aquela coisa, né? Quem tá comprando de Tarreri, Exato. E assim, do ponto de vista de atendimento a regramento, tem situação que a gente também pode colocar, né? O próprio Brasil pode impor isso, né? Sim. E não é uma restrição do tipo, não vou comprar de você, ou não tem a ver realmente com né? o que o animal sofra menos, né? Esse tipo de coisa. Não, e quando eu entrei nessa seara, John, até para falar para quem nos ouve, que se a China, Estados Unidos, a Europa compra os nossos grãos, com certeza é porque a gente não está colocando produto demais neles, porque a fiscalização deles é muito grande. Eles jamais iriam comprar da gente se a gente fizesse como esse pessoal propaga pelas redes sociais. Eles não iriam comprar, porque eles não iam querer. Então, assim, é nisso que as pessoas têm que se pegar, né? Por que esses países chamados primeiro mundo estão comprando da gente, se a gente está fazendo errado, como alguns falam que nós estamos, né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, Rita. Existe alguma recomendação em termos de prazo para guardar esses receituários, por exemplo? Olha, se não me falha a memória, parece que são 5 anos que a agência de defesa pede para você ter esses produtos, esses receituários, para comprovar, quando eles vêm fiscalizar. Mas eu não tenho bem certeza desse prazo, não. Eu posso verificar e depois eu te informo. Não, tranquilo. Porque, assim, é aquela coisa, né? Às vezes a gente vai no médico, sai de lá com uma receita e passa na farmácia, compra o remédio e já se perde, né? Joga ali no lixo da erva. Exato. Eu faço. Ou então, às vezes, quando chega em casa, tipo tira a embalagem, na maioria das vezes não lê a bula, né? Até porque você fala assim, se eu ler essa bula, nem eu vou tomar um remédio. Se ler as contraindicações, então, nem se fala, né? Mas só quando a gente faz o registro, que tem que tirar RT, todos esses arquivos, eles ficam cravados. Então, não tem como ser resgatado.
E também vai a cópia para agências de defesa, porque quando Uma vez na hora. você tem que colocar para que foi indicado o produto, qual a cultura, aonde ele vai ser aplicado. Tem tudo para ser preenchido direitinho. A não ser que a pessoa não preenche direito e não traz informações. Mas ele fica gravado. E aí até porque assim, há um tempo atrás agora, né, quer dizer, e a gente ainda tem um pouco dessa situação que é a questão realmente da destinação das embalagens. A própria destinação das embalagens, você tem que ter, por exemplo, a nota fiscal, né, da compra daquele material, né, é realmente uma logística reversa, ou seja, você está devolvendo de que nota, né, você comprou realmente esse produto, é seu, né, você está dando a destinação correta. Então, é realmente uma questão ambiental que tem feito as empresas mudarem a sua forma de atuar também, né? Eu cheguei a conhecer uma empresa dessa faz parte dessas típica política no interior de São Paulo. E é muito interessante o trabalho. O material reciclado, eles fazem a parte externa das embalagens novas. A parte interna, aí é com o produto novo para evitar que a contaminação do produto que estava antes vá no produto novo. É muito interessante a história de você usar isso aí. É bonito você ver todo isso aí que mais que tiver em região lá no meio do Brasil, tudo volta para a indústria e ela entra novamente no ciclo produtivo. E só a camada interna que vai ficar em contato com o produto é o material novo. O restante, fora, é tudo material reciclado. E é outra coisa que a gente tem que bater palma, né? A Balsas mesmo, ela tem a questão de entrega de embalagens. A última vez que a gente viu estava em quanto por cento? Já era quase 100% já, né? Eu sei que é bem próximo. Então, assim, a gente tá de parabéns também até nesse sentido, sabe? De fazer esse trabalho. O fato, inclusive, de ter mais de uma empresa, né? É uma coisa que favorece também, né? E a conscientização de quem... Isso daí é indiscutível. Ô Rita, o que você fala pra gente, assim, no sentido da importância dessas associações, né? Você que é engenheira agrônoma, do que para a cidade, para a lavoura, para o agro do estado, o que isso tem de importante para nós, assim, o que isso traz de segurança, de importância, o porquê que tem que ter, o porquê que é bom que se unam, o que você diria para a gente a respeito disso? Inclusive, para título de informação, eu sou associada na IACEM, a Edbal. Sim. É importante de você ter essas associações, porque o trabalho delas, elas podem ajudar o profissional a ter acesso a informações que mantenham atualizado, serve como uma união da categoria até para você ter, por exemplo, a EACEM, ela vem estruturada em Balsas, vou chegar no sul do país ou do norte, de outra região, vou trabalhar em Balsas. Primeiro ponto que eu possa ter de formação, de conhecer meus pares, é você procurar a associação no município. E através dela, você saber o que a associação ela oferece para os associados. Porque ela pode se registrar, fazer parceria com empresas na região onde você tem acesso a serviços. Então, é importante essas associações e também a FARA, parte de confraternização com a sua categoria, é a união para lutar por uma melhoria. Vamos dizer que na região precisa de alguma coisa que fique melhor para os profissionais da área da engenharia agronômica. Essa união permite que você vá o poder público e de olhar a associação dos engenheiros da região de Balsas. Sente essa necessidade de entender novos tipos de serviço, poder pleitear. E a partir do momento quando você está em associação, você não é
uma pessoa, você é um coletivo, um grupo de profissionais, onde você pode pleitear várias situações. Também a associação, ela se registra perante o sistema, nosso sistema CREA, CONFER, mútuo, e em cima disso aí você ter mais representatividade, você ter uma base nos conselheiros regionais do CREA, ter profissionais da sua região representando lá e levando as dores do profissional daquela região, para suas lutas. Então, assim, é benéfico para toda a categoria essa união, porque a gente não adianta eu só ficar falando, minha voz só é mais ouvida quando eu estou em grupo. É justamente quando você dá a mão para os seus pares e diz, estamos juntos, e a nossa luta é por isso. Aí você é ouvido. Quando você está sozinho, o poder público já pensa assim, não vai nem incomodar. Mas quando são muitos uns, Aí força é diferente, né? aí você tem que ser ouvido. E aquela questão também da tua categoria, né? Por exemplo, assim, Rita, eu sendo associada, porque, claro, eu só posso exercer se eu for filiada ao CREA. Mas eu tenho, como advogado, tem quantas causas? 5 causas em outro estado, Jana? Tem, eu não tenho certeza, são 5 ou 10, é o limite por ano de novas ações, senão vai ter que fazer uma suplementação na tua OAB. Na OAB do registro para poder, então, você atuar. Eu tô perguntando isso, Rita, porque tu sabe que muitas vezes tem aquele agrônomo que atende um produtor, aquele grupo, e aquele grupo tem fazendas em outro estado. Isso aí não depende nada da associação. Nós temos no CREA a seguinte forma, eu tenho registro do CREA Maranhão. Sim. Mas eu tenho um cliente que a fazenda dele, ele tem uma no Piauí, que outra no Pará. O que eu faço? Eu faço os vistos desses CREAs. Eu não faço um novo registro, eu peço visto. A partir do momento que eu peço visto, eu posso usar o sistema daquele CREA. E a anuidade, eu só pago em um CREA. Ou no meu de origem, onde eu me registrei, eu coloco de um que eu tenha visto. Aí eu decido onde eu paro. Normalmente, as pessoas pagam no de origem. Faz eu pago onde tem visto e está trabalhando mais, que já está sua correspondência, muitas vezes. Vamos dizer, alguém se formou no Goiás, fez o registro no CREA Goiás, mas aí trabalharam no Maranhão, para com residência no Maranhão, fez visto no CREA Maranhão. Então, foi mais fácil com ele pagar o CREA Maranhão, fazer tudo, tudo certo. E aí, é a questão do visto, e você tem também, porque o visto, para poder ter acesso, vocês têm que tirar a LPE, a anotação para responsabilidade técnica. Mas no nosso sistema, nós temos 2 tipos de projeto. A gente tem o projeto intelectual, que você faz em qualquer lugar, mas tem a execução do serviço, a execução da obra. Por exemplo, as ART de execução, eu só posso tirar onde vai ser executado o serviço. A ART de projeto, por exemplo, eu fiz um projeto para uma fazenda no Rio Grande do Norte. É um projeto intelectual, eu posso registrar a ART do projeto do CREA Maranhão, mas se eu for executar aquele serviço, eu só posso tirar no CREA do Rio Grande do Norte. Por isso que eu peço visto para tirar lá. Porque tem essa diferenciação. Aí tem de obra, ART de projeto. Se o projeto é só intelectual, eu posso tirar no CREA de origem. Mas se o serviço eu for executar, tem que ser do estado onde o serviço vai ser executado. Ok. Até porque em termos da própria fiscalização, né? Pensar na AGED local, ou a vigilância sanitária, quer dizer, né? A própria fiscalização, isso Isa, e aí tem que chegar lá, tentar um RT. Quem vai chegar lá e ver se você tá fazendo certo ou errado é aquele estado. Então, tá certo, faz muito sentido, né? O acompanhamento. Não, é que a gente, né, fala isso porque você vê como ele sai de um canto pro outro. E aquela coisa também, né, Rita? Você tá sentada assim no almoço, alguma coisa, a pessoa, minha cebolinha tá com tal negócio que... Na Rosa do Deserto. É bem isso.
Eu não tinha um mal-estar com uma engenheira de uma outra área e ela me passa mensagem, meu pé de couro tava só que qual o produto que tu indica? Eu digo, nenhum. Primeiro, eu não vi versalmente. Segundo, eu não indico nada. Principalmente que ela queria um água-potes lá, não matar uma praga lá. Eu não vou indicar isso aí por acaso. Eu não vou desvalorizar minha profissão. O médico não me passa antibiótico por acaso. Nem pode pedir. Só se dizer, teu filho. Tu pode pedir. Eu acho que nem o filho. Assim, ele vai te dar uma receita. Porque você, teoricamente, não pode comprar na farmácia antibióticos te dar uma receita. Exatamente. Não, e eu acho interessante também, Rita, nesse sentido, é porque que nem você fala assim, né, eu brinquei com a cebolinha, com a salsinha, já não falou da do deserto. Tem agrônomos que não entendem disso, eles são para um tipo, entendeu? E a pessoa... 40% inclusive deles não querem nem saber a horta, né? Não sei por quê, esse preconceito. Mas assim, a nossa área, ela é muito vasta, muito grande. Por exemplo, tem engenheiro agrônomo que trabalha com pesquisa de medicamentos para a indústria farmacêutica. Sim, e é necessário, até porque o medicamento ele vem das plantas, então, gente, é pesquisa. É pesquisa. Aí assim, uma vez uma pessoa muito ligada me disse, eu não sei o quê. Gente, eu não sou obrigada a saber de tudo. Tem engenheiro agrônomo que é especialista só no tipo de doença de uma planta. Isso. Que eles entendem aquilo aí. Hoje em dia tem especialistas em só entendem de tudo. É impossível. A nossa área é muito vasta, porque nós temos a parte de solos, nós temos a parte das plantas, nós temos a parte de animal, de criação de animal. Nós não trabalhamos com a doença de animal, que isso aí é médico veterinário. Mas a parte de criação, ração, tudo isso aí a gente pode trabalhar. Então, assim, é muita área, muito grande para você achar que domina tudo. Eu não tenho o menor problema em dizer essa parte, eu não entendo. Por exemplo, eu entendo de morango? Não. Eu não tenho nem plantação de morango no Maranhão, gente. Vai brigar e trazer, né? Esse plano de vaca tem aqui pro nosso primo. Vai que entregue da Cheyenne. Mas essas culturas são mais da região fria, que na época... hoje a gente já tem cultivar de maçã, já temos o trigo pra região quente. Tem tudo isso aí. Mas não tinha. Já agradece a Embrapa. Exatamente, a Embrapa é territorial, né, junto com as outras divisões, tipo Embrapa Trigo, uvas e vinhos, Embrapa Hortaliças, Nossa, aquela entrevista com a Rosemary mesmo, falando de uvas, né? Então, assim, e a gente sabe, a região do Vale de São Francisco hoje é riquíssima, né? Sim, 2 safras ano, né? Onde é que tem isso? E aí, assim, e veio da questão da adaptação. E a própria soja, né? Aqui, na verdade, por que não produzir? Porque era uma variedade não adaptada, né? Sim. Então, tudo leva tempo, né? E principalmente pensando para os agrônomos aí que vão ingressar, né, no mercado de trabalho, a importância, a necessidade realmente de estar vinculado à entidade de classe que os representa, não só por uma questão legal, né, mas pensando realmente em termos da representatividade, né? Olha, aqui, uma coisa, eu vou colocar um assunto que todo mundo retorna mais de bem fala, lá vai eu. Adoro. Assim, hoje nós temos uma situação, se você olhar o histórico de secretarias que trabalham com a agricultura, verifique, porque a gente entende que tem o cargo político, mas são os cargos técnicos. Tem muita gente que está nos cargos técnicos que não tem a formação ideal indicada para aquilo ali. Então, se a gente tivesse uma associação forte, que tivesse presença perto do governo, do município, do estado e tudo para dizer, olha, nós entendemos que o secretário é um cargo político, aquela pessoa que vai só mais falar e tudo assim. Mas a gente precisa que o resto da secretaria seja ponto técnico para isso, porque é um trabalho de qualidade. Sim. Mas a gente vê vereador, advogado, tudo, menos o engenheiro agrônomo, menos o médico veterinário, menos qualquer coisa. A gente já teve um estado, uma pessoa que trabalhava qualidade de estradas, que não era engenheiro
É aquela... Eu, como engenheira civil, que inclusive conheço o profissional de mão cheia, mas numa época nebulosa a gente já tem um médico veterinário nesse trago. Aquela velha máxima de muitas vezes, né, Rita? Calada, me deito, sem processo me levanto. Então, melhor... Ai, gente. Então, assim... melhor... Aí que eu vejo a importância de uma associação é essa representatividade, é poder estar um grupo que aí não vai só um se classe. Então, não, porque aí não tem nome, né, gente? Não tem o CPF, tem o CNPJ. Então, a questão realmente dessa proteção para o profissional, porque ele tá brigando por direitos, não é pessoais. Não. De toda uma sociedade, né? De toda uma sociedade. Até porque uma estrutura assim, de município, inclusive para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, ela faz uma diferença também, né? Quem sabe a respeito disso. E não engloba só isso, né, Rita? Nós temos a questão do descarte da própria cidade, né? De questão de resíduos. Então, tem que saber onde pode pôr, o que se pode fazer com isso. E é muito importante mesmo. Um ponto da importância de você ter essa estrutura bem montada para poder fazer um trabalho maior. Tem o meu município não consegue acessar o Pronaf. Aí eu, uma vez, uma conversa com uma pessoa no meu canal sobre o Pronaf, ele disse, olha, muitos municípios não conseguem por questão da inadimplência. E a inadimplência muitas vezes pode ser resolvida desde que tenha uma pessoa que entenda que assessore o produtor rural e resolver essa situação. E aí, se você tem uma secretaria de agricultura bem montada, um técnico que entende no assunto, a município que não está na questão do Pronaf. Vai no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, não saber o porquê ele não veio para cá. A inadimplência tá tal. Vamos pegar o nome dessas pessoas, vamos trabalhar, vamos resolver isso, vamos tirar. Chegar no índice, então tudo isso precisa de gente que entenda do mínimo para poder correr atrás. É muita coisa. E aí, volto a dizer, essas associações de classes são justamente para dar mais voz, mais força, né? De ensinar, de mostrar o que está certo, o que está errado. E que as pessoas vejam como o agro também trabalha, né? Que não é só quem está dentro da porteira, quem está fora da porteira, quem é pós-porteira, está todo mundo trabalhando para que o nosso país cresça cada vez mais. Não adianta, como você disse antes, o estado do Maranhão não tem indústrias, o estado do Maranhão é agro, entendeu? Então experimenta pensar nesse estado sem essa questão do agro. Como é que seria isso? Né? A gente não tem um polo industrial gigante como a gente vê em outras regiões do país. E então não tem, né? Que nem eu estava falando também no início. O sul tem bastante indústria, mas a questão agora do agro aí tá pesada para eles. O pessoal tá penando bastante. E quando a gente vê a questão de indústria, nós temos as agroindústrias, são o beneficiamento daquilo que é produzir. Então, me diz aí, vocês se dão mais ligados aí na soja, e disserem quantas indústrias de processamento de óleo de soja nós temos no estado. Oi? Não, a resposta é oi. O quê? Indústria de processamento no estado? Ah, tá. A gente tem aquela que a gente doou para o outro estado. Ou seja, a gente não tem porque, né? Tá bom, a questão política, né, gente? Não vamos entrar nesse... Não, eu só... Não, a execução, mas estou falando que não é nem a questão política. Estou vendo assim, a fomentar isso ser instável no estado. A questão é porque já teve a oportunidade e a gente perdeu a oportunidade, né? Enquanto o estado está na questão política. Exato. Porque as empresas se instalam num determinado local, tem que, na maioria das vezes, eu vou falar dessa forma, né? Mas assim, necessariamente tem contrapartida. A Impasa não está aqui à toa, nenhuma empresa, né, tem que ter contrapartida, até porque ela não tem como arcar com tudo. Né? Então, quando o caso da esmagadora tá lá em Uruçuí, teve os motivos da época. E um dos motivos foi questão fiscal, né? Tributária, imposto, é dinheiro, gente, é dinheiro, né?
Então, é o tal do incentivo. Então, falta ainda muito isso. E nós temos espaço para isso. Temos muito espaço. Igual foi citado no começo, né, a história da macaúba. Quer dizer, se a macaúba pode ser aproveitada para um biocombustível, né, então, peraí, não é só a macaúba, né, gente? É todo e qualquer produto pode ser aproveitado. E a questão toda nós estamos numa região de meio norte extremamente produtiva, que pode ser aproveitada, né? Eu tô vindo de uma viagem, por exemplo, para a Ceilândia, onde a pessoa relatou que conseguiu colher 130 sacas por hectare. Numa região que é extremamente arenosa. Então, qual é o trabalho que está sendo feito? Tem muita pesquisa, tem muito apanhar, acertar, né? Vamos lá, é um trabalho, é o solo, é a semente, é realmente olhar para o todo, né? E aí essa visão do engenheiro agrônomo é essencial, porque não olhar para o produto que normalmente ele está vendendo, mas olhar e entender o contexto do cliente para indicar realmente o que é melhor, né? Então, assim, tem muita oportunidade. Nós somos um estado que é das últimas fronteiras agrícolas. Então, assim, tá cheio de oportunidade, cheio de oportunidade. Então, e existe muito o que produzir. Ó, vira aqui, queijo, a gente tem na região de Açailândia, mas nós temos o segundo maior rebanho de bovinos do Nordeste. Sendo que a pecuária leiteira, a gente tem muito a crescer no estado. Tem muito que pode ser desenvolvido. Sabe o que é um problema? Lá vai eu com mais uma informação não publicada. A gente tem o problema do programa do leite. Sim, para você comprar o leite, para entregar, você tem que ter as pasteurizadoras. Falta isso no estado. Falta essa parte. Então, tem dinheiro para comprar, mas comprar de quem? É verdade. Não é fácil não, Rita. Nossa, é muito assunto, muita coisa. E ficou faltando algo assim, Rita, que a gente não tocou. Daqui a pouco tá faltando, peraí, vamos marcar um próximo. Porque sempre tem assunto para nós. A ideia é que são muitos assuntos na área, e aí para os engenheiros agrônomos da região aí, procurem se associar aí, associar a EACEMA, que pode atender os profissionais da região. Aqui no Maranhão nós temos a mais antiga, que é a EAMA, né? Mas você vê o que melhor está mais próximo, melhor se adequa aos seus anseios de profissional. Ô Rita, diz que o presidente dessa EACEMA é enjoado pra danar, né? Eu conheço, são os amigos, entendeu? Eu acho que, inclusive, acho que ele tinha que vir aqui, né? No programa. O que você acha? É difícil. Ele já teve no programa de vocês. E foi logo no início. Faz muito. Não, então não tava. É quase que você, presidente. Não, exatamente. Por isso que ele tem que voltar. Em si. Primeiro teve o teu canal, mas o assunto foi técnico, foi mostrando. É que, na verdade, ele prefere esse assunto do que o burocrático. Não, mas foi engenheiro agrônomo, prefere a parte plástica do que a própria. Verdade. Tem tudo céu. Olha, eu vou te falar que eu tô quase virando assim, já vice, de tanto que eu corro atrás de trem, eu virei office boy. Gente, pra quem não tá entendendo, a gente tá falando do esposo da Lara, né? Chama Carlos, né? Olha só, não vai deixar todo mundo assim meio perdido, né? Tipo assim, vai ter que... Já foi entrevistado aqui no Chamando a Botina, mas tem que voltar porque temos outros assuntos para conversar com ele. Mas Rita, olha, te agradecer pela tua participação novamente aqui conosco, por esse tempo, né? E esses temas que são sempre recorrentes
e importantes e que a gente tem que estar sempre trazendo porque reforçando. A gente sabe que uma vez só nunca vai ser suficiente e temos que bater, né, martelo nesse prego mesmo até, como diz a história, até virar a ponta, né? Então, exatamente, é aquele ditado que diz assim, água mole, pedra dura, de ter que flui. ser desse jeito. Eles têm que defender a atuação do profissional do engenheiro agrônomo, mostrar que ele é necessário para o desenvolvimento do nosso estado, que a partir do trabalho que ele faz, não só ele, mas também os médicos veterinários, o pessoal que trabalha com agropecuária, hoje estão por trás do estado vai para frente. Porque a Embrapa, ela produz a pesquisa, mas ela não faz a assistência técnica. Ela precisa de quem faça assistência técnica, e no caso, de quem propague a informação produzida por eles. Por isso a importância de ter o pessoal da ATEC junto com o contato com o pessoal da pesquisa, para que essa pesquisa chegue na ponta, onde realmente precisa. E é isso que você tem com esses profissionais, com os engenheiros agrônomos. E vamos nos unir e ir para frente. Tá ótimo. Olha, Rita, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. É isso, né, Laura? Isso, gratidão demais, Rita. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. E hoje vamos mandar um Chama na Botina muito especial para eu vou falar toda a população, porque é uma comunidade grande, mas é a comunidade ali do Rio Coco, né? Tá sempre ligadinha através da Rádio Boa Notícia e sempre nos dando bons feedbacks, que sempre acompanham aqui toda a programação, né? Especialmente do nosso Chama na Botina. Então, lembrar você que não só aqui pela Rádio Boa Notícia, mas também nas nossas redes sociais, você pode acompanhar esse e outros programas, seja lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no SoundCloud. Você escolhe o que fica melhor para você e acompanha a nossa programação. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias
várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.